Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Tendo os homens conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos 1:16-25. Irmãos, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força salvadora de Deus para todo aquele que crê, primeiro para o judeu, mas também para o grego. Nele, com efeito, a justiça de Deus se revela da fé para a fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Por outro lado, a ira de Deus se revela do alto do céu, contra toda a impiedade e iniquidade dos homens que em sua iniquidade oprimem a verdade. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto aos homens, Deus mesmo lhe manifestou. Suas perfeições invisíveis, como seu poder eterno e sua natureza divina, são claramente conhecidas através de suas obras, desde a criação do mundo. Assim, eles não têm desculpa por não ter dado glória e ação de graças a Deus como se deve, embora o tenham conhecido. Pelo contrário, efetuaram-se em suas especulações, e seu coração insensato se obscureceu. Alardeando sabedoria, tornaram-se ignorantes e trocaram a glória do Deus incorruptível por uma figura ou imagem de seres corruptíveis, homens, pássaros, quadrúpedes, répteis. Por isso Deus os entregou com as paixões de seus corações a tal impureza, que eles mesmos desonram seus próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 18, 19a. Os céus proclamam a glória do Senhor. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, à noite publica esta notícia. Não são discursos nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Os céus proclamam a glória do Senhor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Evangelho. Dai esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 11, 37, 41. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. No silêncio que antecede a palavra, somos convidados a mergulhar na profundidade da revelação. Paulo, apóstolo por vocação, escreve aos Romanos, não apenas àquela comunidade do século I, mas a todos nós, que vivemos em tempos de confusão espiritual e moral. Ele não se envergonha do Evangelho, pois sabe que nele reside a força salvadora de Deus. Em um mundo dominado pelo Império Romano, onde a glória era atribuída aos deuses e aos homens, Paulo proclama que a verdadeira justiça vem da fé, e que o justo viverá por ela. Sua carta, escrita por volta de 57 d.C., é um manifesto teológico e espiritual, destinado a judeus e gentios, com o objetivo de revelar que a salvação é universal e que a verdade de Deus não pode ser suprimida pela iniquidade humana. O contexto histórico da época era marcado por uma religiosidade ritualista e por uma cultura profundamente influenciada pelo paganismo greco-romano. Os homens conheciam a Deus pelas obras da criação,
mas preferiam adorar imagens, criaturas, ídolos, trocando a verdade pela mentira. Paulo denuncia essa inversão de valores que não é apenas religiosa, mas também ética e social. Ele fala de corações obscurecidos, de sabedoria que se torna ignorância, de corpos desonrados por paixões desordenadas. É uma crítica que atravessa os séculos e chega até nós, em uma sociedade que também glorifica o exterior, idólatra o consumo, e esquece o Criador. Hoje a idolatria não se apresenta em estátuas de ouro ou templos pagãos, mas em formas sutis e sedutoras. Idolatramos o dinheiro, como se fosse fonte de segurança absoluta, o corpo perfeito, como se fosse garantia de valor pessoal, o sucesso profissional, como se fosse sinônimo de realização plena. Adoramos figuras públicas, influenciadores digitais, ideologias políticas, marcas, e até mesmo nós mesmos, quando colocamos o ego acima da verdade. Trocam-se valores eternos por likes passageiras, e a glória do Deus incorruptível por imagens que brilham nas telas, mas não iluminam o coração. O Salmo 18 ecoa como um contraponto luminoso. Os céus proclamam a glória do Senhor. A criação continua a falar, mesmo quando os homens se calam. Não são palavras audíveis, mas sinais visíveis, o firmamento, o ciclo dos dias e das noites, tudo anuncia a presença de Deus. É um convite à contemplação, à escuta silenciosa, à reverência diante do mistério. Em meio ao barulho das redes, à pressa das cidades, à superficialidade dos discursos, o Salmo nos chama a perceber que a glória de Deus está ao nosso redor, esperando ser reconhecida. No Evangelho segundo Lucas, Jesus entra na casa de um fariseu, e ao não lavar as mãos antes da refeição, provoca espanto. Mas sua resposta revela o coração da mensagem. Vós limpais o copo por fora, mas o interior está cheio de maldade. Jesus denuncia a religiosidade exterior, que se preocupa com aparências, mas ignora a justiça, a misericórdia, a verdade. Ele não rejeita o gesto ritual, mas o esvaziamento de sentido. E então propõe uma prática concreta: dai esmola do que possuís, e tudo ficará puro para vós. A esmola aqui não é apenas dinheiro, mas partilha, compaixão, abertura ao outro. É o gesto que purifica, porque nasce do coração convertido. A tensão religiosa da época era evidente. Os fariseus representavam uma elite espiritual que valorizava a lei, mas muitas vezes esquecia o espírito da lei. Politicamente, o povo vivia sob o jugo romano, e religiosamente, sob o peso de interpretações rígidas. Jesus rompe com essa lógica, propondo uma fé que nasce do interior, que se expressa em gestos concretos, que purifica pela caridade. Sua crítica não é destrutiva, mas libertadora. Ele quer restaurar o sentido da fé, reconectar o culto com a vida, a pureza com a justiça. A advertência de São Paulo aos romanos sobre a idolatria e a troca da verdade de Deus pela mentira encontra eco profundo na tradição patrística e na liturgia da Igreja. Santo Agostinho, em suas Confissões, já denunciava que o coração do homem está inquieto enquanto não repousa em Deus, revelando que toda idolatria nasce da tentativa de preencher o vazio existencial com aquilo que não é eterno. A idolatria, nesse sentido, não é apenas a adoração de imagens, mas a absolutização de realidades criadas, como o prazer, o poder, o prestígio, que tomam o lugar do Criador. A Sacrosanctum Concilium, Constituição sobre a Sagrada Liturgia do Concílio Vaticano II, afirma que a liturgia é o cume para o qual tende a ação da Igreja e, ao mesmo tempo, a fonte de onde emana toda a sua força ou seja, é na celebração autêntica do mistério de Cristo que o homem reencontra o sentido verdadeiro da existência e se purifica das falsas adorações. São Gregório Magno, ao comentar o Evangelho, ensina que a esmola purifica porque é a expressão do amor que se doa, e esse amor é o antídoto contra o egoísmo idolátrico. Quando Jesus diz, dai esmola do que possuís e tudo ficará puro para vós, ele não fala apenas de bens materiais, mas da entrega do coração, da renúncia ao apego, da abertura ao outro. A palavra esmola vem do grego elemos, que tem raiz em hélios, misericórdia,
e é essa misericórdia vivida que nos liberta da idolatria moderna, que se manifesta em formas sutis como o culto à imagem, a produtividade, a autoafirmação. A liturgia, a palavra e a caridade convergem, portanto, como caminho de purificação interior, onde o homem deixa de servir a criatura e volta a glorificar o Criador, bendito para sempre. Irmãos e irmãs, hoje vivemos em uma realidade análoga. Conhecemos a Deus, temos acesso à palavra, à liturgia, à tradição. Mas muitas vezes trocamos a verdade pela conveniência, adoramos imagens, não de pedra, mas de status, de poder, de vaidade. Evitar as idolatrias modernas exige colocar Deus no centro da vida e cultivar uma espiritualidade profunda e autêntica, em vez de adorar o dinheiro, o sucesso, a aparência ou o poder. Ídolos sutis do nosso tempo, somos chamados a praticar o desapego, reavaliar nossas prioridades, valorizar o ser sobre o ter e viver a fé com coerência entre palavras e atitudes. A verdadeira purificação vem da caridade, da escuta da palavra e da conversão interior, que nos liberta das ilusões e nos reconecta com a verdade que salva. Vivemos em uma cultura que valoriza o exterior, que mede o sucesso pela aparência, que esquece o interior. A palavra nos chama à conversão, à autenticidade, à prática da fé que se traduz em amor. Aplicar o desapego hoje significa aprender a viver com liberdade interior diante das coisas que possuímos, sem deixar que elas nos possuam. Isso começa com atitudes simples e concretas. Consumir com consciência, doar o que não usamos, evitar o acúmulo desnecessário e resistir à pressão social por status e aparência. No campo emocional, é desapegar-se de relações tóxicas, da necessidade de aprovação constante e do controle sobre tudo. Espiritualmente, é confiar mais em Deus do que nas seguranças materiais, praticar a generosidade e abrir espaço para o essencial, tempo com a família, silêncio, oração, serviço ao próximo. O desapego não é renúncia amarga, mas liberdade alegre que nos permite viver com leveza, gratidão e foco no que realmente importa. Concluindo, o tema central desta reflexão é a purificação interior pela fé vivida em verdade e caridade. Paulo nos lembra que a justiça de Deus se revela pela fé. O Salmo nos convida a contemplar a glória divina na criação. E Jesus nos ensina que a verdadeira pureza não está nas mãos lavadas, mas no coração que ama, que partilha, que se doa. Que possamos, então, viver uma fé que não se envergonha do Evangelho, que reconhece a glória de Deus e que se purifica na esmola do amor. Oração. Senhor, Deus da verdade, em meio a um mundo que valoriza aparências e idólatra o que é passageiro, ensina-nos a reconhecer-te no silêncio, na criação, na palavra viva que nos chama à conversão. Que não troquemos tua glória por imagens modernas, o sucesso, o consumo, o corpo ideal, mas que busquemos a tua presença no essencial. Purifica-nos por dentro, Senhor. Que nossa fé não seja apenas ritual, mas vida transformada. Ajuda-nos a desapegar do que nos prende, do ego, da vaidade e da necessidade de controle. Que saibamos partilhar o que temos, tempo, atenção, compaixão, e que a esmola que damos seja a expressão da misericórdia que recebemos. Dá-nos discernimento para viver com autenticidade. Que a liturgia nos leve à caridade, que a oração nos leve à ação, e que nossa vida proclame como céus a tua glória. Que sejamos menos aparência e mais essência, menos servos da criatura e mais adoradores do Criador. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.